Olá, amigos. Morto Olavo de Carvalho, não faltou quem viesse a público, sobretudo nas redes sociais, cobri-lo de porrada, como se diz em fala coloquial. Sabe que a porra era um cacete, assim, um porrete. O étimo é da mesma palavra, é o mesmo étimo de porrada e porrete. Então não faltou quem viesse com um porrete na mão dar porrada no Olavo de Carvalho. E o faz assim com virulência, não é? Contra isso eu me insurgi numa coluna na revista Oeste, minha coluna semanal habitual ali, porque a gente não pode tolerar um comportamento assim, porque primeiro ele é de muito má educação, né? E a todos nós repugna. E outra, porque há muitas pessoas em formação nos ouvindo, nos lendo, e eles nos vendo, e eles podem ter uma concepção errada da vida, porque essas pessoas estão no caminho do erro. Desde antes de Cristo, os romanos já cunharam um célebre provérbio: de mortuis nisi bonum. Do morto não se fala a não ser o que é bom. E por quê? Porque ele não está mais entre nós para se defender. Então é uma covardia você falar de alguém depois de morto, sobretudo quando você, que fala e que escreve, não enfrentou quando ele era vivo, porque ele era um adversário muito difícil, de muito café no bule, e ele não tem títulos acadêmicos, mas são títulos acadêmicos que as universidades brasileiras negaram para ele, mas deram para pessoas muito medíocres. Pegue uma lista de doutor honoris causa das universidades brasileiras dos últimos 20 anos, porque mudou muito, e eu não quero datar governos, eu quero datar essa nossa corrupção dos costumes, essa invasão absurda que a inteligência brasileira recebeu de pessoas ágrafas, apedeutas, sem leitura, que combatem os outros por um eventual destempero nas redes sociais. Por exemplo, eu não nego que Olavo de Carvalho dizia muitos palavrões, alguns assim muito próximos da blasfêmia, não é? Ele que era católico, que rezava muito, aliás, era um católico praticante, diz ter um linguajar destemperado como aquele, que inclusive eu acho que ele era o principal prejudicado daquele linguajar. Mas daí a repelir a obra dele, negar a sua existência como filósofo, como intelectual, um dos líderes da direita no Brasil. Aliás, eu acho que um dos líderes da direita que até organizou certos segmentos da direita rumo a alguns objetivos e que compõe aquele contingente populoso que elegeu Jair Bolsonaro para a presidência da República. Não vamos nos esquecer que já no segundo turno foi posta a seguinte opção, a seguinte alternativa a todos os eleitores brasileiros: vocês querem Fernando Haddad para presidente da República ou vocês querem Jair Bolsonaro? Porque foram os dois que chegaram ao final, ao segundo turno, que é o último. O que aconteceu? Milhões de pessoas, milhões de eleitores, então milhões de eleitores representam ainda mais milhões de pessoas, disseram que entre os dois queriam Jair Bolsonaro. Daí vem as pessoas e dizem: eu sempre voto para evitar o pior, eu quero um dia votar no melhor. Mas é só o ponto de vista. Quando você escolhe o menos pior, aquele é o melhor para aquelas circunstâncias. O filósofo Ortega y Gasset tem esta célebre frase: o homem é o homem
e as suas circunstâncias. Nós tomamos as nossas decisões de acordo com as nossas circunstâncias, aquelas circunstâncias que nos rodeiam. Então eu quero reiterar as minhas discordâncias de Olavo de Carvalho. Não quero de forma alguma insultá-lo, eu nunca fiz isso, nem com ele, nem com ninguém. E quero dizer o seguinte: a obra dele é relevante, sim, e deve ser lida, e ele não pode ser julgado pelos impropérios que ele exalou, que ele disse, que ele proferiu nas redes sociais. Ele deve ser julgado, a memória dele agora, porque ele se foi, por aquilo que ele escreveu nos livros, nos ensaios. E não adianta nada desqualificar a obra de um escritor que seja seu desafeto. Não adianta, inclusive é um tiro pela culatra, porque um autor morre, mas a obra dele não morre, fica. Se ele escreveu livros e tem leitores, a obra dele é imortal. É esse o critério de imortalidade, não é ir para a academia, não é ser reconhecido por academias, por universidades, por títulos. O reconhecimento de um autor mesmo é por aquilo que ele escreveu. O que é que nós sabemos da vida do Sêneca, da vida do Horácio, que foram os primeiros a escrever a palavra odium em latim, de onde veio ódio para o português, dando como sentido de nojo, de coisa a evitar e não de coisa a combater. Nós não sabemos muito da vida deles, mas nós lemos esses autores até hoje. Por quê? Já se passaram 2000 anos e nós estamos lendo, porque as coisas são muito antigas. E para concluir de vez, quando nós entramos hoje em qualquer lugar, nós vemos um crucifixo, com ou sem o crucificado. O crucifixo só entra na cultura, na simbologia da cultura, como um valor positivo. A cruz, na verdade, a cruz entra no século IV, quando Constantino torna a religião brasileira, a religião, o cristianismo, a religião oficial do Império Romano, não é? E o crucifixo, com o crucificado, já é uma coisa do segundo milênio. E esses dois símbolos nos lembram que nós vivemos numa civilização ocidental cristã. Quer dizer, a civilização em que vivemos tem dois adjetivos que não se pode esquecer. Ela é ocidental e ela é cristã. Lá no Oriente, as religiões são outras, a civilização é outra, o contexto cultural é, portanto, outro. Não nos esquecemos dessas coisas óbvias, né? Senão vai ficar aquela coisa horrorosa, né? Porque é realmente a coisa das redes sociais, que em vez de você usar um meio esplêndido, que são as redes sociais, para o debate das ideias, você usa para baixarias, para insultos mútuos. Eu estou fora dessa e sei que aqui neste canal todos estão fora dessa. Muito obrigado e até de repente.